10h20. Bom dia para você. Retomando aqui a programação ao vivo da tua Rádio São Francisco. Esse é o programa Temática. E eu já tinha prometido que a gente ia falar de assuntos bem interessantes, né? Já fizemos aqui abordagens sobre a questão da paternidade, Feira do Livro, linkando também com assistência social, 3 pontas, né, da sociedade bem importante, levando em consideração a cena, né, literária efervescente em função do início da Feira do Livro. Agora a gente vai mudar um pouquinho falando sobre estratégias de qualificação profissional, o futuro que queremos, né? O mundo como ele vem se transformando e o papel das entidades formativas. Então, hoje a gente trouxe aqui o SENAC, representado neste ato aqui pela diretora da Unidade de Caxias do Sul, a Denise Sefrin, que já está com... Denise, segura só um pouquinho que eu quero rodar a live, já quero te trazer com um bom dia aqui, rodando a live, que eu fui te acolando e esqueci de botar aqui o play. O play na live, né? Agora sim, Denise, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigado pelo convite, agradeço estar aqui novamente, é um prazer para o SENAC, para mim, participar contigo de mais um programa. Eu fico feliz também. E hoje recebendo aqui o medalhista, né? Ouro, é ouro, é ouro. O Vinícius, que é aqui do SENAC de Caxias do Sul, entre uma competição que aconteceu no Rio de Janeiro, a etapa nacional das competições SENAC, né? Entre todos os SENACs, e vários medalhistas. Aqui no Sul, 8 campeões, né? 8 pessoas no pódio e alguns prata, bronze, muitos ouros. E o Vinícius é um dos ouros. Vinícius Alves Fantin, aqui do SENAC de Caxias do Sul. Tudo bem, Vinícius? Tudo certinho, bom dia, é um prazer estar aqui também. Obrigada pela tua presença. Vinícius, vamos começar contando um pouquinho aqui sobre a experiência, né, de ter participado e também do que significa, Denise, essa competição entre os SENACs, né, de todo o país e este feito histórico, dá para dizer assim, né? Então... Existe uma competição a nível mundial, na verdade. Eu vou começar do macro para a gente chegar até o SENAC aqui de Caxias, que é a World Skills. O que acontece na World Skills? É uma competição de competências, né? Competências profissionais, que elege a cada 2 anos, então, o melhor cabeleireiro, o melhor cozinheiro, o melhor esteticista, o melhor programador do mundo, né? Para chegar a competir nessa Olimpíada do Conhecimento, nessa grande competição, são eleitos, então, os campeões nacionais. Quem é que no Brasil representa esses campeões nacionais de profissão? Então, nós temos o SENAC, temos o SENAI, né? De acordo, porque tem também eletricista, tem florista, são várias ocupações. E o Rio Grande do Sul, o SENAC Brasil, na verdade, compete em 10 ocupações, que são elas, florista, cozinheiro, confeiteiro, recepção de hotel, cuidados e serviços de saúde, estética e bem-estar, cabeleireiro, aplicações web mobile, que é a ocupação do Vinícius, a ocupação de recepção, serviços de restaurante e desenvolvimento de sistemas. Essas 10 ocupações. Então, o campeão nacional do SENAC compete a nível mundial na World Skills no ano que vem lá em Xangai. E antes de definir quem é o campeão nacional, a gente tem que definir quem é o campeão estadual. E aí a gente faz uma seletiva por cada escola do SENAC, são 40 escolas, só para te entender, escalonar aonde o Vini chegou, né? Então, a gente escolhe nas escolas, entre as 44 escolas, sai um campeão da escola, esse campeão vai competir no estado, o Vinícius é o campeão do estado, e aí ele foi competir na nacional, que aconteceu no Rio de Janeiro esse final de semana, e ele é ouro e representa o Brasil agora. Que sensacional. E aí eu vou deixar ele contar como é que foi, né, essa experiência aí. Uma experiência sensacional, assim. Realmente eu não esperava passar por isso na minha vida. E foi um treinamento incrível, conheci pessoas maravilhosas, assim. É um ambiente incrível estar lá na FEComércio e conhecer tanta gente talentosa, que está todo dia dando o melhor de si também, os outros competidores nas outras ocupações. E realmente nos molda, né? Muda a pessoa que nós somos estar lá. E também a FEComércio, ela disponibiliza vários cursos de acordo com o que a gente precisa melhorar para a nacional. Então, por exemplo, eu fiz um curso de dicção e oratória lá com a Jane Freitas. Sensacional. E, assim, tá sendo uma experiência incrível ter participado das competições. Não me arrependo nem um segundo de ter topado esse desafio.
incrível. Vinícius, vamos começar agora um pouquinho do começo contigo. Que idade tu tens? Eu tenho 19 anos. 19 anos, né? Obviamente, quando a gente fala em ocupação, é a preparação que a pessoa, na formação do Senac, tem para o mercado. Então, a ocupação é nesta linha, né? De web e mobile. Obviamente, a tua jornada para chegar até aqui teve estudo, teve dedicação, teve escolhas, abrir mão de umas coisas para ter outras, né? E, obviamente, isso te levou para chegar aqui. Não foi uma coisa que cai de paraquedas, né? Você também fez escolhas, apesar de ter tido oportunidades, você teve que abrir mão de outras coisas. Me conta um pouquinho sobre este momento que muitas vezes a gente pensa assim, bom, o jovem não tem foco, o jovem está perdido, a ideia de futuro foi roubada desde a pandemia e não parece que isso acontece contigo, né? Então me conta um pouquinho dessa tua experiência que te fez chegar até aqui. Então, começou assim, terminei o ensino médio com o técnico integrado e aí eu já entrei no mercado de trabalho. Eu estava cursando meu estágio e estudando para o estágio, aprendendo programação e tudo mais. E aí eu recebi uma mensagem do meu ex-professor, o Carlos Tadeu, que me deu o técnico. E aí ele falando da competição. Falando, Lá no Senac. Isso, lá no Senac. E aí ele falando da competição, tem essa oportunidade, o que tu acha? Tu topa? E aí eu tava para acabar meu estágio, ser efetivado ou ir para a competição. Eu resolvi topar o desafio, fui para lá. E aí começou realmente os treinos de... A gente tá treinando 8 horas por dia, lá em julho começou. Então, aprendendo tudo que eu precisava para a competição. E ainda mais chegava em casa e lia mais material. Eu gosto muito de ler PDFs dos conteúdos. Então, lia bastante, aprendia na prática, que eu gosto muito de entender, né? Eu não gosto de decorar as coisas. Eu gosto de realmente pegar e entender por que as coisas são do jeito que elas são. E isso me levou, com certeza, muito longe, tanto que o resultado está aí, né? Acabei ganhando ouro. E foi realmente um esforço muito, tanto meu quanto dos meus treinadores lá, tudo em conjunto. Vinícius, obviamente, quando a gente vence etapas, né? Etapa local, estadual, depois agora nacional, e agora você se prepara para internacional, né? Que é o supra-suma de tudo. A gente sabe que tem apoio da instituição e etc., mas existe também todo um foco necessário para que você atinja o resultado. Ele também não acontece porque, nossa, eu sou bom. Quem tá ali, todo mundo que está competindo, está num nível já diferente, né? Então, me fala sobre essa experiência de poder, de fato, aproveitar as oportunidades e conseguir fazer com que essas etapas elas fossem te agregando valores para chegar neste momento do ouro nacional e a tua expectativa agora na questão que envolve o internacional, né? Porque é que nem game, né? Vai ficando cada vez mais difícil, né? Então, tem realmente muitas habilidades, como o foco que tu falou, que são desenvolvidas, Por exemplo, a gente teve o acompanhamento de uma psicóloga com a gente, toda semana a gente ia lá e ela falava com a gente, nos apresentava técnicas de foco, de respiração para momentos tensos, e realmente é treino. É treino porque, eu comecei minha primeira apresentação de pitch, que eu tenho que apresentar um pitch na competição. Quanto tempo o pitch? De 5 a 10 minutos. Aí a gente tem que vender, na minha ocupação, tem que vender o que a gente fez, o aplicativo que a gente construiu. E aí, a minha primeira apresentação, foi muito travado, eu fiquei até envergonhado na época, porque eu não conseguia apresentar direito, e na nacional, consegui apresentar, saí orgulhoso da prova, sabe? Então, foi realmente uma construção com vários profissionais. E, desculpa, eu acabei esquecendo a pergunta. Não, as etapas vão ficando com mais dificuldade, que você me respondeu exatamente a dúvida, né? Que é realmente poder ir aproveitando e se desenvolvendo. Então, foi ficando mais difícil, mas você foi vencendo essas etapas, né? Agora, a tua expectativa para o internacional, que era essa a segunda etapa da pergunta. Então, no momento, a internacional, esse ano, é para minha ocupação não ir, por conta que o Senai está para enviar um competidor. Mas eu gostaria muito de representar o meu país lá e dar esse orgulho que eu já estou dando para o meu estado, para minha cidade. Eu gostaria muito de dar esse orgulho para o meu país também, representando ele na etapa internacional em Xangai. A gente tem na ocupação dele, que é uma inédita para o Senac, então ele tem o passaporte, mas a gente ainda está agora disputando com a outra instituição. Vamos ver quem é que ele ou o outro que vamos negociar. Vamos negociar. Mas ele tem plenas condições, assim, de ir. A gente está com muita expectativa positiva. Eu tenho certeza que no ano que vem nós viremos aqui novamente com mais uma medalha de ouro. Eu não tenho dúvida também, porque te conhecendo... Ele é muito focado, ele tem plenas condições, a gente está com muita expectativa. E as coisas elas precisam que a gente faça elas acontecerem, Exatamente, né? Exatamente. Deixa eu aproveitar aqui o ensejo. Qual é o case da tua aplicação web mobile?
O case? O case dela. O que tu fez? Qual foi o sim. aplicativo? Então, a gente fez um aplicativo de saúde, então que tinha como foco as pessoas que estão na terceira idade. E aí esse aplicativo ele tinha 3 funções principais. O acesso ao conteúdo educativo de qualidade para as pessoas, o acesso simples e fácil, o agendamento de consultas e monitoramento de indicadores de saúde. Então, aí lá na competição, a gente tinha que fazer de uma pesquisa de usuário, mostrando, entregando quais são os usuários, quais são as suas necessidades, pontos de dor ao utilizar uma plataforma web, e até o protótipo, fazer o banco de dados, fazer as funcionalidades, e por fim entregar o aplicativo com todas as páginas e apresentar, claro, o pitch. Bem interessante, Em né? Bem 3 atual, dias, né? Assim, foi imersivo de fato, né? No total, fecha 24 horas de prova. Uau! É uma imersão, mergulhar no negócio mesmo, né? Obviamente, Denise, o Senac tem o papel dele para que este resultado acontecesse. Desde o professor lembrar, de chamar, de convocar, de ter dado boas aulas, de ter uma estrutura lá no Senac, mas os outros apoios também que ele já falou, desde a questão de dicção e oratória, todo aquele suporte que vem no pacote, no combo, né? Para que ele chegasse na medalha de ouro. Qual o papel da instituição? Então, nós trabalhamos com as competições há 18 anos já, né? Participando e encaminhando os nossos representantes, e nós levamos muito a sério esse momento, porque é aonde a gente apresenta para a comunidade o nível de excelência, de fato, do que a gente ensina em sala de aula. A nossa metodologia de ensino dentro do Senac é aprender na prática. Então, isso que o Vinícius fez, de em 24 horas fazer a entrega de um app, é realmente o que a gente faz todos os dias, né? O que a gente deseja. Então, como que a gente atua para as competições? Estimulando todos os diretores para que formem nos seus professores o desejo de ter um competidor, tendo qualidade em sala de aula para que os competidores, para que a gente perceba esses talentos, para que permita que os talentos aflorem em sala de aula, porque o professor Carlos, por exemplo, ele poderia ter convidado qualquer aluno, né? Mas ele teve o olhar trabalhado e apurado para enxergar, entre todos os alunos, alguém que tivesse o perfil competidor, que não é só fazer na técnica, mas é ter o foco, é ter a disposição, a persistência, a resiliência, não ter medo do erro, né? Então, a gente tem que ter esse olhar treinado. A partir daí, então, a escola estar aberta para fazer as competições a nível escolar, de abrir para vários alunos. Então, por exemplo, nós esse ano, não foi só o Vinícius foi na ocupação dele, mas nós tivemos também na ocupação cozinheiro a Nicole. E a Nicole, ela participou da competição estadual, mas ela não foi a escolhida, ela não foi a treinada, né? Então, na verdade, as competições, elas aconteceram a nível estadual no ano passado, em setembro do ano passado, aonde foram escolhidos, então, os 7 competidores iniciais, porque essas outras 3 ocupações, a do Vinícius, aplicação web mobile, desenvolvimento de sistemas e confeitaria, elas entraram esse ano, por isso que eles ainda não estão chancelados para ir para a Mundial. Esses 3 ainda estão aguardando na fila, mas as demais eles foram anteriormente. E aí o que acontece com esse competidor estadual? Ele se torna um colaborador do sistema FEComércio, ele fica imerso, então, nesse treinamento para as competições durante praticamente um ano no nosso centro de treinamentos, aonde eles, então, são funcionários, colaboradores, né, do sistema, para aprender e nos representar. Como um outro esporte, por exemplo, acontece da mesma forma. Então, durante esse período de tempo, eles têm o suporte educacional, eles têm todo o apoio para aprender ainda mais a sua ocupação, eles têm o apoio logístico, o apoio psicológico, tudo que precisa para eles, então, representarem com excelência. E nós ficamos muito felizes porque a gente sabe que em 8 que foram, né? 8 ocupações que foram, das 10 que eram viáveis, elegíveis, né, de irem, 8 medalhas, né? Então, a gente sabe que isso é algo que, além de ser inédito, é algo praticamente impossível de acontecer. Nós estávamos lá em torno de 20 estados do Brasil, nós tivemos estados com 3 medalhas, com 2 medalhas, estados sem nenhuma medalha. E nós tivemos, então,
8 medalhas. Demonstra a seriedade e o compromisso que o Senac do Rio Grande do Sul teve em preparar esses competidores, em dar suporte aos treinadores, em realmente desenvolver ao máximo cada um deles, né? Uma coisa interessante que acaba casando, né, Denise? Todo mundo já sabe, é histórico também, que o Rio Grande do Sul, na relação com as outras unidades federativas brasileiras, ele normalmente ele se sagra em destaque nas questões que envolvem educação, capacidade profissional. Tanto é que já tem uma certa fama, né? O pessoal do gaúcho, estados do Sul em especial o Rio Grande do Sul, quando vão fazer qualquer empreendimento, eles já ganham quase que uma porta aberta em função dessas características que são históricas. Isso se comprovou com o próprio Senac do Rio Grande do Sul. Todas as unidades gaúchas mostraram que não vieram para comer merenda, né? Vieram já fazendo o tema de casa. Mas existe também uma preocupação, suponho eu, do próprio Senac nacional de que isso seja uma média de todos os Senacs, de todos os estados, né? Claro, sob o guarda-chuva da FEComércio. Me conta um pouquinho sobre essa caminhada do próprio Senac como instituição que cola com um tempo que pede essas demandas. O tempo está demandando esse tipo de profissional. Eu entendo e percebo que existe uma estratégia de definição, primeiro, de um método de treinamento, né? Então, que é aplicado, o método foi aplicado para todos, da mesma forma, com foco nessa excelência. E um olhar muito grande para o que está acontecendo a nível Brasil e a nível mundial de necessidade de mão de obra. Então, a gente, sim, tem uma métrica dentro da competição, que é como é pedido que se faça, né? Como que funciona a prova, quais são os critérios dessa prova. Então, há um estudo de como essa prova vai acontecer que cruza com a necessidade real do mercado. Que a prova é estática, é um retrato ali, né, daquela ocupação. Então, por exemplo, como que a gente vai desenvolver um aplicativo? Como que a gente tem que atender a alguém quando chega no hotel, por exemplo, a recepção de hotel? Como que eu tenho que fazer o uso de tal ingrediente para a confecção de um prato na ocupação cozinheiro? Isso são critérios que são dados e são dados para todos os competidores da mesma forma. Então, acho que o cuidado é esse olhar, um olhar assim mais sistêmico da necessidade do que a prova pede, do que o mercado de trabalho está demandando e fazer uma conjunção de todos esses fatores para formar um profissional que, de fato, ele vai poder ter aplicabilidade não só na prova, mas no mercado de verdade. Perfeito. Na vida real, entende? Então, acho que real. esse cuidado a gente tem desde... a gente tem dentro do nosso estado, dentro do Senac do Rio Grande do Sul, através do profissionalismo da GEP, que é a nossa Gerência de Educação Profissional, validado, então, por esse método de capacitação e de treinamento. Legal. Vinícius, uma última pergunta para ti, tem a ver com, obviamente, a tua experiência chegou aqui, tem uma expectativa de ir para a internacional, mas até aqui já é ouro, né? Já é literalmente ouro. O que isso deve significar, ou qual é a tua expectativa para o mercado de trabalho, para a tua carreira, essa tua construção até aqui? Eu com certeza estou muito mais preparado agora, que realmente, tipo, o treinamento foi 2 meses de treinamento, né? Mas é praticamente uma faculdade, porque é um treinador extremamente qualificado, focado em mim 8 horas por dia, né? Focado em melhorar os pontos que eu tenho que melhorar e adquirir mais conhecimento para me chegar extremamente preparado na hora da prova. Então, realmente, foi como fazer uma faculdade em 2 meses, assim. Tanto a gente até brincou entre os competidores que parece que faz anos que a gente estava lá treinando, sabe? E quando vai ver, 2 meses, sabe? Assim, uma baita experiência. Eu vou chegar muito mais preparado agora no mercado de trabalho. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Denise, para ti uma última pergunta. A gente está vivendo, obviamente, um momento em que, por exemplo, os cursos, certificado, a própria graduação, a gente dizia lá no passado, eu tenho um canudo embaixo do braço e vou procurar emprego e estou garantido. Isso não vale mais, né? A gente fala em entregas, em resultados, a gente fala em soft skills. Nessa perspectiva do que vem de novo, como o mercado está exigindo essas soft skills e a solução de problemas complicados, né, interrelacionados, não é uma área só. Mobile não conversa só mais com a tecnologia, conversa com outras várias áreas do conhecimento. Então, como o próprio Senac ou estas atividades dialogam com esta qualificação para um tempo que é um tempo que a gente até nem sabe direito o que vem pela frente, né?
Eu entendo que a instituição Senac, ela se prepara todos os dias alinhando esse cuidado que a gente tem que ter para ingresso no mercado de trabalho. A mudança nas relações no mercado de trabalho, das relações pessoais, interrelacionais, e é bem esse ponto que tu coloca. Como que a gente alinha, na verdade, essa expectativa das pessoas, que não vai ser só com o canudo, através das metodologias de sala de aula. Então, dentro de sala de aula, a gente não trabalha só o conteúdo, não é o conteúdo mais, não é só o canudo. A gente precisa, sim, fazer com que as pessoas cada vez mais se entendam como pessoas, como seres atuantes, como protagonistas, e o que elas vão fazer com esse conhecimento, como que elas vão fazer a aplicação. É o fazer na prática. E o fazer na prática não é só a técnica, é a técnica, o relacionamento, o que surge dessas conexões que estão acontecendo todos os dias. Então, respondendo à tua pergunta, como é que a gente entrega um profissional preparado e que não tem a garantia só por ter um canudo, fazendo ele viver. Em sala de aula, ele tem que viver, ele tem que vivenciar o que é o mercado de trabalho. Ele tem que praticar essas relações. Ele tem que extrapolar o conhecimento técnico. Ele tem que fazer o que a IA jamais vai fazer, que é ser gente. Então, esse é um grande foco da nossa metodologia de trabalho. Bacana. Vinícius, tem uma galera que está acompanhando o programa agora ou vai acompanhar depois, e obviamente a gente sabe também que ser jovem hoje é muito diferente de ser jovem há 10, 20, 30, 50 anos atrás, porque, como a gente falou, as demandas do tempo, elas são múltiplas, né? E são profundas. Que conselho você daria para jovens, né, nessa faixa etária formativa entre final de ensino médio e início de atividade profissional, sobre o mercado de trabalho a partir da tua experiência? Com certeza uma coisa que foi muito importante para mim foi acreditar muito no que eu queria, onde eu queria chegar. Porque tem dias que fica difícil, tem dias que tu vai chegar em casa cansado, tem dias que tu não quer fazer aquele treininho a mais chegando em casa, mas se tu acredita que tu vai chegar onde tu quer, tu vai ter aquela força para chegar lá e dar aquele gás a mais. Bacana. Bacana, né? Bom Não, conselho. ele é maravilhoso. Bom Ele é conselho. maravilhoso. Obrigada, viu, Vinícius? E Obrigado. com a Denise para fechar, Denise, o Vinícius talvez seja um jovem privilegiado porque ele sabia o que ele queria. Mas a gente sabe também que muitas vezes a instituição tem que ajudar os seus alunos, as pessoas, a descobrir o seu propósito. Nem todo mundo tem clareza sobre o seu próprio propósito. Uma outra tarefa quase que hercúlea aí das instituições, né? Como o Senac faz isso? Nós temos vários projetos internos, né? Então, para a própria aprendizagem comercial, que é o Jovem Aprendiz, a gente tem o Levemente, que é um espaço de escuta do aluno, né? Onde a gente tem uma psicóloga e uma assistente social que ficam período integral ali, né? Então, estão sempre com as portas abertas para poder dar esse apoio, mas de forma muito focada na profissionalização, levando conteúdos para a sala de aula, aonde a gente não está trabalhando, de novo, só a técnica, né? A gente está trabalhando as relações humanas e fazendo com que a pessoa se enxergue como protagonista, colocando ela na vitrine, fazendo com que ela se pergunte constantemente o que eu quero. Porque a gente entende que formar a integralidade desse sujeito é fundamental para a sustentabilidade de toda uma comunidade. Então, quanto mais essa pessoa se relaciona bem consigo mesmo, mais ela vai se relacionar bem com o outro e servir a sua comunidade, né? Servir a comunidade sendo um bom profissional, sendo um bom empreendedor, sendo uma boa pessoa, né? Então, eu acho que esse é o papel da comunidade, é instigar, é levar perguntas, fazer muitas perguntas e deixar que as pessoas respondam. Não trazer respostas prontas, né? Acho que fazer com que a pessoa pense em si, pense no seu futuro é muito importante. E mostrar que existem caminhos, né, para que ela chegue até lá. Que bacana. Gente, informação quentinha, estamos orgulhosos aqui em Caxias do Sul, né? Nós, gaúchos de uma forma geral, mas nós, caxienses, ainda mais, porque no dia 21, último domingo, aconteceu a cerimônia de premiação no Rio de Janeiro, de uma competição nacional que reuniu mais de 100 competidores de todo
o Brasil, né? Entre alunos de áreas de operações diferentes, cozinha, estética, bem-estar, recepção de hotel, confeitaria, desenvolvimento de sistemas, aplicações web mobile, cuidados de saúde e apoio social, cabeleireiro. Nessas aplicações, nessas áreas diferentes, o Rio Grande do Sul levou 8 medalhas, gente. 8 medalhas. 6 de ouro. E uma dessas de ouro é de Caxias do Sul, do Vinícius, que está com a gente aqui na aplicação web mobile. Parabéns, viu, Denise? Muito obrigado. Parabéns para ele, para a família dele, para os professores que apoiaram ele no desenvolvimento durante esses 3 anos de ensino médio dentro do SENAC, a toda a equipe lá da escola, aos sindicatos parceiros aqui que formam a FEComércio aqui em Caxias e que já acompanharam ele desde ontem, né? A gente está fazendo aí uma força-tarefa, porque hoje ele já foi homenageado na Câmara de Vereadores, semana que vem tem mais homenagens ainda. E muito obrigado para todos esses, sabendo que isso não foi feito só para o Vinícius, é feito para cada um que está lá dentro da escola. Aliás, o Vinícius representa um ecossistema, exatamente, né, de juventude. Vinícius, agora um parabéns especial para você. Parabéns pela tua conquista, viu? Muito obrigado. E muito obrigado pelo convite de estar aqui também. Nossa, a gente ficou muito feliz. Quando eu soube, eu fiquei bem feliz também. Bom, esse conteúdo fica armazenado, como eu disse, disponível já em vídeos no Facebook. A gente transmitiu ao vivo. E em 2 segundinhos eu estou levantando ele também para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Compartilha muito, porque Caxias do Sul, Senac de Caxias do Sul, com a participação do Vinícius, é ouro. Eu vou fazer um intervalo, na sequência a gente já está de volta. Não sai daí, não. Tua Rádio.